Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do FMPcast. Esta edição depois da catástrofe, que mobiliza o Rio Grande do Sul, que traz tanto sofrimento e tanto prejuízo. Por isso, o tema de hoje reúne aqui no nosso estúdio 360 três advogados, procuradores municipais, professores, que vão falar de um livro, uma compilação de artigos, Direito Municipal, Teoria e Prática. Eu quero apresentar os coordenadores, que também são professores da especialização aqui da casa. Vou começar com a doutora Daniela Copete Cravo, que é procuradora municipal. Professora, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Nós que agradecemos aqui, uma alegria estar aqui hoje para falar desse tema tão importante. A doutora Vanesca Buzelato Prestes, que é diretora da Escola Superior de Direito Municipal, procuradora aposentada, professora também aqui da especialização da FMP. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E o doutor Rafael Ramos, que é procurador-chefe da Procuradoria de Indenizações aqui de Porto Alegre, também professor, todos conectados pela especialização da FMP e pela Escola Superior de Direito Municipal. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, a nossa intenção aqui, ou as nossas intenções aqui, são as seguintes. Falar do livro, da importância da Procuradoria Municipal na Prefeitura, na atuação do município, uma estrutura permanente, independente de governo, ela vai estar ali para auxiliar a municipalidade, a tomada de decisões dentro do escopo jurídico, e servir também de exemplo para os nossos alunos e alunas sobre carreiras. Então, a gente tem esses objetivos nessa conversa aqui. A gente começa com a doutora Vanesca, para falar um pouquinho sobre esse livro. Ele nasce como foi a ideia e por que hoje ele está aqui na nossa mesa e precisa ser lido por quem nos acompanha. Bom, esse livro nasce da necessidade de sistematizar e dar publicidade ao trabalho realizado no âmbito da Procuradoria do município de Porto Alegre. As carreiras de Estado, que são essas carreiras permanentes da administração pública, que entra governo, sai governo e estão lá, elas têm uma tarefa que é para além daquele trabalho cotidiano. É uma tarefa também de construção desse próprio direito, E no âmbito do município, a gente se aproxima muito de temas que são completamente relacionados com a cidadania e que em algumas outras carreiras eles ficam um tanto quanto abstratos. A gente costuma dizer que no âmbito do município e do direito municipal, a gente concretiza a Constituição Federal. Quando os alunos estudam os âmbitos do processo de interpretação da Constituição, tem aquela fase da densificação e da concretização. O direito municipal é essa expressão concreta de tudo aquilo que foi previsto lá na Constituição e que se opera mediante os sistemas nacionais das políticas públicas. E no âmbito dos municípios isso se realiza. Então, o direito municipal ele vai dialogar com o urbanismo, com o meio ambiente, com desastres, com saúde, com educação, E são todos esses temas que são especialidades, digamos assim, das especificidades do direito que a gente trata no âmbito concreto. E temos ainda toda aquela estruturação decorrente do direito administrativo concretizado também, O livro vai expressar aqui toda uma evolução dos processos de concertação administrativa, de mediação. O Rafael aqui hoje chefia uma equipe de indenizações que não foi assim no passado. Então, nós temos toda uma evolução do direito que acompanha uma dogmática, que é esse conteúdo robusto que independe de governo e que dialoga com essa teoria toda que se encontra na riqueza das procuradorias municipais. E o livro, ele sistematiza, é um primeiro, Nós já assumimos, é um primeiro. Nós fizemos ele em função do Congresso de Procuradores Municipais que nós sediamos aqui no ano passado. Tivemos a honra de sediá-lo
o congresso dos 25 anos da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, bastante recente, quase como a nossa Constituição, porque o direito municipal ele assume um relevo a partir da Constituição de 88, que traz o município como ente federativo, tem competências próprias, né? E como os alunos aqui estudam na cadeira de Direito Municipal, que a FMP é uma das faculdades que coloca isso no seu currículo de um modo expresso, até porque nas carreiras jurídicas do sistema de justiça a gente enfrenta essas questões. Ainda sobre o livro, aí eu vou encaminhar a pergunta casualmente, porque eu abri o livro numa página aleatória e caiu aqui no capítulo 6, Dr. Rafael Ramos. Como é que é feita a divisão do livro? Porque nós temos muitos nomes aqui, muitos juristas envolvidos, né? Aqui de cima dá para ver que tem mais de 20 aqui. Né? Com certeza. Só para completar a questão que a Vanessa estava levantando, de um modo geral, o direito municipal ele está excluído das grades curriculares normais da graduação das faculdades de direito do país. Então, o direito municipal ele é um direito ainda muito desconhecido. De modo geral, quem acaba conhecendo, trabalhando com o direito municipal, são os procuradores municipais. Porque mesmo os agentes públicos municipais, o prefeito, vereadores, eles também não conhecem muito bem o direito municipal. Então, digamos, esse livro ele cumpre esse papel de dar transparência ao papel dos procuradores e, ao mesmo tempo, dar luz a essa disciplina, o direito municipal. E, no caso aqui, nós fizemos uma coisa muito democrática e transparente e republicana. Como esse livro ele parte, digamos assim, vinculado a uma instituição de ensino, a SDM, mas também a agentes vinculados à Procuradoria Municipal de Porto Alegre, nós fizemos um edital e convidamos todos os colegas, tanto ativos quanto inativos, para participarem, com temas importantes, não apenas do ponto de vista teórico, mas também prático, que é também importante demonstrar o direito municipal na prática. No meu caso aqui, por exemplo, eu desenvolvi a questão dos acordos. Né? Durante muitos anos, houve uma espécie de dogma da indisponibilidade do interesse público. Né? O poder público não poderia fazer acordos porque significaria dispor do interesse público, que é o interesse de todos, não é de alguém. E nesse artigo, então, eu procuro trazer que essa visão é uma visão atrasada. Né? Hoje em dia, um dos grandes paradigmas do direito público brasileiro é o da consensualidade. Né? Muitas vezes, o interesse público, a concretização do interesse público vai estar aqui na realização de um acordo. Né? O poder público se deu conta, ainda que tardiamente, que muitas vezes o poder judiciário é o pior lugar para resolver seus problemas com o cidadão, com os particulares. E, então, é importante, então, digamos, o estudo dogmático dos acordos, até mesmo para dar segurança jurídica para o gestor público que assina um acordo, mas também para o procurador municipal, que tem que dar o respaldo, digamos, jurídico para esse gestor. Pois é, eu identifico aqui duas questões. A vida se realiza no município. Exato. Então é muito importante ter um corpo jurídico para a tomada de decisões do município. 2, essa questão de não se fomentar na academia o direito municipal também. E aí eu vou passar a questão para a doutora Daniela, porque vai na direção contrária do que se quer. Quer dizer, a gente tem um judiciário hoje com mais de 100 milhões de processos andando. O litígio é a marca disso. Quando na realidade a gente precisa resolver os problemas. Exatamente. E dá para positivar direitos de forma consensual. Com certeza. Nós precisamos realmente inovar, estar aí aberto a novas possibilidades e formas de solução de crises de colaboração. As crises, elas vão acontecer e sempre podem acontecer, mas a gente sempre tem que buscar meios efetivos e que realmente atenda aquilo que o cidadão precisa, né? E eu acho que esse é bem o ponto do direito municipal, essa importância da gente fomentar esse estudo, de compartilhar esse conhecimento, e foi justamente, né, como o colega Rafael falou, que essa ideia, né, dessa transparência, e digo até mais, eu penso esse livro como uma oportunidade de gestão do conhecimento, porque cada vez mais a gente precisa estruturar o que a gente já tem, né, de teses feitas, né, por exemplo, aqui a nossa colega Vanessa, que assim, foi uma grande procuradora, que criou ali as teses no início, né, desde a Constituição de 88, que o município vem nessa nova possibilidade, nessas competências tão densas, né, e tão difíceis, às vezes, de serem concretizadas por meio de um ente federativo, da forma como é concebida o município no nosso sistema. Justamente por isso, cada vez mais, a gente tem que criar os nossos consensos bem
divulgar isso e até mesmo no que for necessário evoluir. E aí, nisso, aproveito também, né, para dizer que, além de todas essas questões dogmáticas tradicionais do direito municipal, são nas cidades que vão ser são as cidades as destinatárias atualmente da tecnologia. Então, a gente já está vendo aí as cidades inteligentes já acontecendo, vários dispositivos sendo colocados dentro do espaço urbano, e aí entra a discussão, né, da competência municipal para regular aquilo que é colocado no seu espaço, no espaço urbano, inclusive espaços públicos, né? Então, a gente tem vários dispositivos captando reconhecimento facial, captando as emoções das pessoas quando usuários dos serviços públicos, transporte coletivo, isso tudo conectado com grandes empresas de tecnologia que, inclusive, conseguem, né, capturar esses dados e, inclusive, inferir várias questões sobre a nossa personalidade. E a gente faz esse diálogo, inclusive, com o direito civil, direito de personalidade, e tudo isso sendo analisado dentro de procuradorias. Então, olha só a importância de ter um procurador, né, que conheça essas novas realidades, que saiba o tradicional, mas que também está ali para defender o cidadão diante dessas novas evoluções que temos cada vez mais vivenciado aí na nossa cidade. Nessa direção, doutora Vanesca, a Escola Superior de Direito Municipal, imagino que se debruce sobre esses temas, né? Como ela auxilia hoje, atualmente, na preparação dos profissionais que vão atuar? A Escola Superior de Direito Municipal, ela é uma fundação privada que nasceu da Associação de Procuradores Municipais, justamente porque naquela época da Constituição, ela tem mais de 25 anos, naquela época da Constituição nós nos deparávamos com questões emergentes e que não tinha fontes, não tinha onde procurar, onde está as soluções. Então, desde aquela época, ela foi formada para fazer o debate multidisciplinar que exige essas questões colocadas, né? Porque quando a gente discute os temas trazidos pela Daniela, quando discute urbanismo, meio ambiente, criança e adolescente, a gente não discute só no âmbito do direito, nós nos socorremos de outras fontes, é a tal interdisciplinariedade que é utilizado, que os autores escrevem tanto, né? Então, a escola, ela sempre foi o local disso, né? Nós já tivemos especializações, as últimas, inclusive, especializações para a formação, as últimas foram em parceria com a FMP, e estamos discutindo para o ano que vem retomarmos essas especializações. Elas não são focadas só para o direito, né? Mas nós temos profissionais, engenheiros, administradores, auditores fiscais, uma gama de profissionais que procuram a escola como forma de compreensão desses temas, que são sempre temas inovadores. E por que são temas inovadores? Porque eles são os temas que acontecem na cidade, né? Hoje, essa gama de questões postas aqui pela Daniela, nós poderíamos trabalhar as calamidades, vários temas que desafiam o cotidiano. Mas nós olhando em perspectiva, sempre foi essa tônica, né? Então, nós somos precursores nas mediações, nós somos precursores nas concertações. Eu digo nós, no âmbito dos municípios, e para isso a gente precisa um conteúdo na regularização fundiária, premiados, né, pelo Inovar. E por que isso? Né? Porque a necessidade, ela surge ali. E aí eu queria voltar ao teu ponto anterior, a pergunta anterior. Por que não se discute mais quando a espécie de carreira que nós representamos, o segmento do sistema de justiça que nós representamos, trabalha direto com cidadania, né? Na verdade, é a expressão da cidadania, porque a Defensoria Pública movimenta o sistema para chegar até a vaga na escola, para chegar até a vaga da saúde, mas nós poderíamos trabalhar num outro modelo. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? E eu posso dar algumas, não existe uma resposta única, evidentemente, né? Para as questões complexas não há receita de bolo. Mas um dos caminhos que eu acho que a gente precisa refletir é justamente sobre o modelo que a gente é formado. Né? Eu sou formada há bem mais tempo que vocês, antes da Constituição, inclusive fui fruto de um outro modelo. Né? Mas o nosso modelo, ele é um modelo formado por litígio, tem toda a razão.
A gente sabe o processo, a gente tem anos de formação, né? O aluno chega querendo isso, mas será que a nossa sociedade hoje tem no litígio a forma de resolução dos problemas? Tanto Então, que o CNI-RJ, desculpa fazer um parênteses, recomenda, né, a mediação, a composição de um acordo antes, extraoficialmente. Todas as simulações da ONU, os modelos hoje, por quê? Porque o modelo do litígio, ele busca uma resposta. A estabilização jurídica, ela é uma resposta atribuindo um vencedor. O modelo do consenso, o modelo da concertação, que tem vários formatos, ele dialoga com outras complexidades. E, na verdade, no mundo que a gente vive, a gente não tem uma resposta única para as questões postas, né? Então, hoje, quando a gente fala da estabilização, daí é um pouco teórico, mas assim, quando a gente discute a estabilidade, a estabilização das questões, a gente está discutindo os vários direitos que estão ali colocados, né? Quem tem direito à moradia ou meio ambiente? Quem fica de frente ao desastre? Moradia, meio ambiente, desastre. É tão complexo. Casos difíceis, complexos e que são o cotidiano. Então, como se resolve essa conformação? Essa estabilização é um olhar sobre os vários direitos. E isso a administração pública enfrenta todo dia. Exato. A nossa né? Então, a estabilização que se busca é uma estabilização no sentido dos microsistemas jurídicos. Quando a Daniela traz aqui, mas eu tenho o direito à intimidade e as câmeras aí colocadas. Como é que eu resolvo esses conflitos? A estabilização, que é a garantia, digamos assim, a segurança do cidadão que vai ser bem examinado essas coisas, esses elementos, a não afrontar os seus direitos, está no exame das questões postas e no reforço dessas estruturas. A gente está passando agora por um processo de calamidade, de catástrofe geral do Rio Grande do Sul, enorme, que todos estamos sofrendo, mas tem um fator aí que surge com muita importância e que a gente, do meu ponto de vista, tem que valorizar muito, que é o respeito à técnica, à ciência, a esses elementos. Então, isso que a gente está discutindo dentro do direito, o que é estrutura, o que é importante, afasta o voluntarismo. Afasta aquele, não, mas é importante, o aleatório. É importante, a violência está muito, tu pode ir lá ter os perfis que vai pegar uma pessoa que não é loira e de olho azul como eu. Né? Mas daí vem o procurador e diz, olha, aqui tem que discutir tal elemento. Então, a estabilização é esses elementos jurídicos todos imbricados que não resolvem de uma forma simples uma questão que é complexa, mas que faz mover essa máquina a partir de novos conceitos, né? E o livro reflete muito sobre isso. A gente tem uma parte inicial dos colegas que escrevem desde sobre legal design, sobre a fundamentação das decisões administrativas, né? E depois temos todos um capítulo voltado à questão do que acontece dentro da administração pública, a questão do assédio moral, né? O marco civil das organizações na experiência de Porto Alegre, temos toda uma parte relativa aos acordos administrativos, né? Os colegas escreveram lá desde os primeiros. A Betânia Flack, ela resgata um dos primeiros, foi uma discussão enorme nossa, se podia fazer um acordo no processo judicial por dano moral. E esse acordo, ele era um caso de uma mãe que perdeu um filho brincando numa pracinha. Nossa. Era uma coisa muito difícil naquele momento, na sociedade porto-alegrense, foi uma discussão grande. As nossas primeiras discussões de precatórios, que também está aqui, dizia assim, olha, será que pode acordar? Porque tem a ordem dos precatórios. O Tribunal de Contas, a primeira resposta foi dizer não pode. Claro. Né? Então, esse resgate ele foi importante nesse momento, ao mesmo tempo em que aqui está descrita a mediação tributária, está descrito esses novos modelos de utilização da Lei de Acesso à Informação, né? Eu escrevi sobre cidades e mudanças climáticas, que é um tema que eu me debruço há bastante tempo, alguns elementos aí colocados, sistema de dados,
Enfim, a gente tem um universo de questões aqui trabalhada, a prática da regularização fundiária também foi um foco aqui importante. Tem um universo de temas trabalhados, cujo nosso objetivo, além de dar toda essa densidade teórica aos programas, aos projetos, às práticas adotadas, também é colocar aquele sentimento nos colegas novos que estudam, que chegam no direito, que estão aí na academia, para olhar essa carreira, para influenciar, para influenciar nos estudos, seja para uma carreira pública ou seja para dialogar com a carreira pública como advogado, como demandante e como cidadão, porque também a nossa função é essa implementação desse direito por todo. Vários atores que cada um tem que fazer a sua parte, né? Nesse grupo, uma sociedade civil forte também atuante, isso é muito importante. Doutor Rafael, o senhor é procurador-chefe da Procuradoria de Indenizações. Então já falamos do livro aqui, eu quero falar um pouquinho da estrutura agora. É importante salientar que eles não estão aqui representando, claro que estão de alguma maneira representando a Procuradoria Municipal, mas não falando institucionalmente. Nós estamos falando do livro, da escola de direito, mas eu queria aproveitar que vocês estão aqui para falar justamente da carreira. Mas não tem como a gente não passar pela estrutura da Procuradoria. Por exemplo, o que é Procuradoria de Indenizações? É um trava-língua, né? Procuradoria de Indenizações. Se debruça sobre o que, por exemplo? A Procuradoria primeiro que assim, a PGM, até usando essa sua vertente consensual, ela também tem uma Câmara de Indenizações Administrativas, ou seja, o cidadão que tem um dano, por exemplo, daqui a pouquinho uma árvore caiu no telhado da sua casa, ao invés de promover uma ação judicial contra o município, ele pode fazer um requerimento administrativo, juntando fotos, daqui a pouquinho juntando o nome de testemunhas, ele pode pedir essa indenização perante a própria administração pública, de uma maneira muito ágil, de modo geral, os pedidos, entre o protocolamento do pedido até o pagamento da pessoa, decorre prazo de uns 6 meses, sendo que no Poder Judiciário isso aí vai 1 ano, 2 anos, ou seja, tem essa questão consensual através da Câmara de Indenização Administrativa, mas também tem, eventualmente, né, a Constituição de 88, ela escancarou as portas do Judiciário, seja com a questão da justiça gratuita, né, que toda pessoa tem direito, se preencher os requisitos legais, mas também com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje possibilita que alguém que não tenha condições de pagar um advogado particular ingresse em juízo. E com isso, então, existe hoje uma grande litigiosidade. E o poder público, infelizmente, ele é um litigante habitual, né? Hoje em dia nós discutimos muito a questão da litigância predatória, né? Que são pessoas que acabam ajuizando ações, principalmente, às vezes, advogados, né? Para promover ações, muitas vezes, com um desvio de finalidade, né? Ao invés de tutelar um direito legítimo do cidadão, daqui a pouquinho cria um fato, cria uma situação, utilizando daqui a pouquinho provas ilícitas, ou mesmo utilizando as novas ferramentas tecnológicas para daqui a pouquinho criar uma situação para postular uma indenização. Mas também tem aquelas situações legítimas que o cidadão realmente sofreu uma lesão e não quis entrar administrativamente, ele pode postular isso judicialmente. E para isso, então, no âmbito da PGM, nós temos, então, a Procuradoria de Indenização, que então vai fazer a defesa em juízo da PGM nesses casos, seja um pedido de indenização por dano material, dano moral e etc. Qualquer tipo de dano que a pessoa experimente, por exemplo, a sua personalidade como um todo. Então, mas, como eu disse, nós também trabalhamos muito também, mesmo nos processos judiciais, com a possibilidade do acordo, né? Porque muitas vezes uma ação judicial pode durar muitos anos, até mesmo décadas, e eventualmente um acordo pode resolver tanto o problema da administração pública, que tem que ter essa preocupação em satisfazer o cidadão, né? Mas também o cidadão que tem muitas vezes, daqui a pouquinho, tem um bem seu, um carro danificado, e eventualmente aquele carro ele precisa para trabalhar. Então ele precisa que aquela situação seja resolvida o quanto antes para ele que possa adquirir um novo carro, eventualmente com o valor da indenização. Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui, porque nós temos a questão da casa de bombas, os alagamentos que foram provocados pela falta de manutenção. Imagino que daqui a pouquinho estejam batendo na porta da Procuradoria. Com certeza. Ou já estão batendo na porta. Não, com certeza. Essa é uma grande preocupação da PGM, quando não poderia ser de outra maneira. Mas essa é uma questão que eu converso muito com a Vanesca, né? A Vanesca é uma grande mentora, né? E a gente, hoje em dia, existe o chamado direito dos desastres, né?
que é uma coisa que antigamente não se falava muito, né? E hoje em dia é um tema em voga, né? Nós temos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, vários doutrinadores que trabalham com muita profundidade, esse direitos exatos que a Valesca pode abordar com muito mais profundidade, e eventualmente, nesses casos aqui de indenização, que eventualmente alguém possa ter direito, terá que ser analisado justamente à luz desses direitos exatos. Por exemplo, na Alemanha, nós estamos agora enfrentando, nesse exato momento, sérios problemas de alagamentos, enchentes na Alemanha. 2021 foi muito grave, né? 183 mortos. E agora, em maio de 2024, novamente essas enchentes. Se vocês forem ver as imagens da Alemanha, vocês vão ver que são muito parecidas com as imagens aqui de Porto Alegre, também com rompimento de diques, etc. Então, essa questão de um eventual direito à indenização, ela tem que ser vista à luz de um contexto mais amplo digamos assim, dessa crise climática que nós vivemos mundialmente. Né? Agora, o assunto que eu queria abordar é justamente sobre a carreira propriamente dita, né? O concurso, enfim, a preparação. Então, doutora Daniela. Vamos lá, até é bom falar um pouco sobre isso. Eu sou do último concurso, eu me considero ainda do último concurso. A gente teve um concurso recente, mas ainda não houve, acho que foi homologado, né, o concurso, mas ainda não houve as nomeações, então ainda gosto de ostentar a minha condição de novata, né, que agora estamos perdendo esse posto, mas enfim, acho interessante até, né, para os alunos aqui da FMP, alunos de outras faculdades, né, que estão aí, né, nessa busca por saber o que caminho seguir. E eu tenho uma experiência, assim, muito agradável com relação à procuradoria. Não esperava, também não tinha esse conhecimento quando eu estava na faculdade, mas até já fui servidora federal, não imaginava que viria a ser servidora pública municipal, mas hoje sou procuradora municipal com muito orgulho, com uma grande felicidade. E eu, particularmente, eu gosto muito das atividades que eu desenvolvo na procuradoria. Eu sempre tive esse viés acadêmico, eu fiz, logo que eu me formei, eu já entrei no mestrado, depois já também fui para o doutorado e para o pós-doutorado, então foi tudo direto, né, então eu sempre comecei na academia, fui professora substituta ali na URGS, e aí depois que eu fui chamada, então, no concurso. Então, primeiro iniciei minha vida acadêmica e depois fui para a procuradoria. E eu acho que o estudo acadêmico, ele contribui e tem muito a ver com a minha realidade atual na procuradoria, porque eu diferentemente do Rafael, que atua também nos processos judiciais, ele também atua nessas questões das mediações, etc. Mas eu atuo na atividade consultiva, então de dar assessoria jurídica aos gestores quando vão realizar os seus atos. E eu acho a atividade de assessoria de consultoria jurídica muito gratificante e eu vejo um potencial imenso de atuar preventivamente no sentido de realmente pautar condutas, orientar as condutas desde que elas estão nascendo. Porque muitas vezes depois, por exemplo, quando a MP ajuiza uma ação civil pública, a gente tem uma ação popular, nem sempre aquilo lá vai conseguir resgatar e fazer que aquele ciclo daquela política pública realmente seja corrigido e alcance os resultados esperados. Mas quando a gente atua preventivamente num denominado controle constitucional de juridicidade, que a gente diz, né, que é lá desde a pontinha, tá ali, desculpa a informalidade, cutucando ali o gestor, dizendo, gestor, motive isso aqui, por que você tá fazendo assim e não assim? Registre no processo, porque daqui a pouco, 2 anos, 5 anos, alguém que vai resgatar aquilo, seja no controle externo, pelo Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, vai estar ali registrado, a gente vai conseguir entender, até avaliar se aquilo ali foi legítimo ou não. E até a depender do caso, se ele tiver que motivar, talvez aquilo acaba induzindo, influenciando ele a atingir ou escolher um determinado caminho diferente. Então, esse papel de tu estar orientando e principalmente pedindo, contribuindo para dê transparência dos seus atos, justifique, fundamente, busque uma política pública pautada em evidências. Cadê os dados que te sustentam essa tua atitude e não a outra atitude? E isso é basicamente o nosso papel. A gente sabe que a gente nunca vai interferir numa decisão que tem um mérito no que toca a uma conveniência, uma oportunidade, mas mesmo dentro disso a gente pode orientar que mesmo nessa gestão por parte do chefe do Poder Executivo ou de qualquer outro gestor, que ali ele se paute principalmente em evidências, em critérios científicos e que as escolhas sejam feitas
respeitando, né, toda essa ciência, esse conhecimento, para que principalmente as decisões não sejam feitas de forma aleatória ou daquilo que ele entende que é mais interessante, às vezes mais voltados a questões, né, mais de curto prazo do que realmente de longo prazo, que é o que a gente precisa para a gente atingir realmente o desenvolvimento esperado, né, e o nível, né, tecnológico, científico, e até de promoção de direitos básicos que a gente ainda não alcançou. Então, esse papel consultivo é um trabalho muito relevante e que aí é uma oportunidade, né, para quem não quer só trabalhar com às vezes, né, não que as outras carreiras trabalhem só com isso, óbvio que todas as carreiras hoje em dia têm essa nova leitura, mas eu acho a procuradoria muito interessante por causa dessa possibilidade, porque tu pode tanto atuar nesse papel, né, da consultoria, que eu vejo muito como um viés preventivo, e também, né, obviamente, no judiciário. Então, compartilhar um pouquinho dessa nossa realidade, como a gente atua. Mas como funciona? Naturalmente, todo ato, todo processo passa pela determinada procuradoria, ou o secretário vai bater na porta, olha, vou tomar uma ação aqui, preciso de um parecer, que tal? Sim. Como é que funciona? Em geral, né, tem alguns casos, como por exemplo, são questões de licitações e contratos, que obrigatoriamente Sim, já tem todos os atos têm que passar por um parecer jurídico, como é o caso da nova, tanto a lei antiga, né, de licitações, a lei 8666 de 93, como agora a lei, né, de 2021, tem, para que o ato possa se concretizar, tem que obrigatoriamente passar pela procuradoria. Mas tem outros casos que não necessariamente precisam passar, mas cada vez mais tem se estimulado, né, a necessidade e a importância de que, mesmo que uma lei não determine este fluxo, que isso seja, né, que torne-se, né, uma rotina, porque a procuradoria ela acaba atuando e participa, né, de quase que um apoio também, como se fosse um controle interno, né, nessas questões de um controle prévio de juridicidade. Sim, porque eu imagino que nos pequenos municípios não tem um corpo jurídico, né? Se tiver um procurador, às vezes ele não é nem concursado, ele está ali para um CC, enfim, é precário, né? E agora, na Pesasa, a gente está vendo, né? Tá vendo? As realidades são distintas. A Procuradoria, ela tem uma estrutura de procuradorias adjuntas, então nós temos grandes áreas e tem a área de urbanismo e meio ambiente, né, desapropriações, uma área de tributos, que também é muito consolidada historicamente. É a área rica e também é uma área muito desafiada. Agora, com a reforma tributária, né, as discussões elas são da construção do direito em todas as nossas áreas. Né? Temos uma outra área que poderia dizer, serviços públicos, que envolve a parte meio, que é licitações, pessoal estatutário, pessoal seletista, que coordena essas grandes áreas, e uma área que coordena a parte das setoriais, que é essa parte eminentemente do consultivo que a Daniela se refere. Nós temos procuradores vinculados a comissões no município, temos procuradores que dão consultoria diretamente nas secretarias. Por quê? Porque a advocacia pública ela já foi mudando, não só a municipal, não só para ser uma advocacia de litígio. Né? Eu fiz muito menos litígio na minha vida profissional do que essa função das concertações todas, porque a minha área sempre foi urbanismo, meio ambiente e regularização fundiária, que se não fizer isso, não funciona. Não funciona. Então, há rotinas da passagem desses processos, do exame desses processos e das funções exercidas. E os procuradores, eles emitem informações, notas técnicas, pareceres, referenciais, né? Que é a forma que o conteúdo jurídico se estabelece. Porque o nosso grande desafio não é dizer pode ou não pode, é entender o que vem, o que querem fazer e dizer como faz. E como isso, é adequado, imagina. Como, exatamente, dando sugestões, acrescentando elementos, né? E isso, assim, tu disseste no início, hoje eu estou aposentada e tenho trabalhado com pequenos municípios, tenho tido uma experiência riquíssima, e eu vejo que esse como pode é o nosso grande, e na verdade não é só na administração pública. Os grandes escritórios hoje, eles buscam profissionais, né? Que tem um perfil
de analisar a gestão de riscos. O que é gestão de riscos? É o exame das questões para saber se vale a pena o litígio, se vale a pena a aposta no âmbito administrativo. Então, o mundo mudou também. E essa questão a compreensão do como pode, ela é uma compreensão que essas gerações que trabalham com direito, eles precisam ter. Como tu constrói. Por quê? Porque a par de todo esse nosso papo, que está ótimo, né? Mas tem toda a inteligência artificial, que o grande litígio de massa, que foi o forte dos últimos 15 anos, a inteligência artificial vai resolver. Aqueles modelos de massa contra banco, contra o próprio poder público, né? São fadados a terminar. Eu te diria, nos próximos 5 anos, 10 talvez, isso vai terminar. Então, o que sobra? Sobra a inteligência desses processos todos, que eles não têm uma possibilidade da inteligência artificial resolver, porque eles dependem da concertação. Então, o perfil do profissional muda para a próxima década. Aquele que está estudando hoje, ele é desafiado a ter outras habilidades. Claro. A habilidade do diálogo, da compreensão de outras ciências, né? Da mesa, né? Da comunicação no sentido de entender o outro, não só de falar. Enfim, o profissional atual, aquele que está lá no banco da faculdade, ele tem um universo enorme hoje, que é diferente da minha época. E que vai mudar muito rápido, né? Nesses próximos anos. E que muda. Transformação radical. Doutor Rafael, já indo em direção ao fim da nossa conversa, a questão de carreira, seu ponto de vista sobre a carreira numa procuradoria. A carreira de procurador municipal, acho que fica muito claro que é uma carreira muito desafiadora, né? Porque o procurador municipal ele vai lidar com todos os problemas da cidade, que são problemas múltiplos. E muitas vezes o município tem um orçamento muito limitado, né? Então ele tem... O gestor público municipal ele tem diversas atribuições e muitas vezes um orçamento limitado. E o procurador municipal, como bem disse a Valesca, ele tem que, de alguma forma, viabilizar aquelas políticas públicas, dando a segurança jurídica para o gestor público. Porque hoje uma das grandes discussões que nós temos, por exemplo, no que diz respeito à eventual responsabilização de um gestor público, é a questão do que, se o orçamento é limitado, o gestor público tem que ser criativo. E muitas vezes, amanhã ou depois, o órgão de controle pode não gostar daquela criatividade. Porque nós temos ainda aquela cultura legalista, né? Sim. O gestor público fez certo porque ele seguiu fielmente a lei. Só que muitas vezes seguir fielmente a lei, ele vai acabar não conseguindo atender as necessidades da população, que é muito mais rica, né? E muitas vezes o legislador ele não consegue, digamos, acompanhar para e passo, digamos, as inovações, as novas contingências da vida em sociedade, né? Até porque eu, enquanto agora neófito no direito, de 7º semestre, já está lá. A gente percebe que às vezes a lei ela foi escrita, o legislador ele não foi claro na lei. Não. Ou está dúbio, ou está mal redigido, né? Que dá margem a equívocos interpretativos. Por exemplo, pegar o período da pandemia de Covid de 2019, nós tivemos que trabalhar lá com o chamado direito emergencial, né? Porque, vejam, nós temos lá no texto constitucional, dito expressamente, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. No entanto, no período da pandemia, todas as casas legislativas fecharam. Só que o gestor público tinha que agir. E aquela situação era tão fora do normal que não existia nenhuma lei que previsse aquilo. Ou seja, precisava que alguém editasse uma lei. Só que como as casas legislativas estavam fechadas, o que aconteceu? Aconteceu que nesse período nós vivíamos sob a égide de decretos. Prefeitos, governadores e mesmo no âmbito federal, através de medidas provisórias. Então, a gente fala, então, direito emergencial, que é o direito que é, digamos, formado para atender essas situações de emergência. Né? Muito bem. Esse é o Dr. Rafael Ramos, procurador-chefe da Procuradoria de Indenizações aqui da Prefeitura de Porto Alegre, um dos autores do livro Direito Municipal, Teoria e Prática, junto com a doutora Daniela Copete Cravo, a quem eu agradeço a presença aqui e passo a palavra para uma manifestação derradeira. Eu que agradeço e convido a todos a conhecer um pouquinho mais sobre o direito municipal, que apesar, né, de ser um direito, então, pouco consolidado, assim, pelo menos nos livros, né, que a gente
Eu, pelo menos, quando ingressei, né, em 2020, olha só, né, eu ingressei na Procuradoria no meio da pandemia, e agora vivemos aí também, né, outra situação de dificuldade, e foi isso, comecei em casa, sozinha, vai nos livros ali, não é assim como outros ramos do direito que a gente encontra já doutrinas consolidadas, não que não temos grandes nomes e grandes obras do direito municipal, mas realmente a realidade, né, vivenciada, o direito municipal, ele se reinventa, e a realidade, né, principalmente as atividades econômicas. Também tive a oportunidade de trabalhar, né, na Secretaria, prestando consultoria para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e como a gente viu mudanças, né, no comércio local, nas atividades do comércio local, também impactadas aí por plataformas digitais, por exemplo, iFood, em que as cozinhas, né, que trabalham, às vezes não são nem cozinhas que tinham aqueles alvarás antigos, e que hoje são até informais e que trabalham junto com plataformas, grandes plataformas. Então, realmente, eu acho que é isso, né? O profissional do direito vai ter que saber ser inovativo, proativo e ter várias outras qualidades e habilidades que não só, né, aquele texto da lei ali corrido e impulsionar aqueles processos de massa como era antigamente. Mas isso eu acho uma coisa boa, né? Porque realmente estamos aí evoluindo cada vez mais, trazendo até novas reflexões, né? Que foi um pouco aqui que os colegas trouxeram. Então, só agradecer aqui por essa oportunidade e esperamos aí estar sempre discutindo direito municipal. Obrigado. Doutora Vanesca Buzelato Prestes, diretora da Escola Superior de Direito Municipal, nossa professora na especialização aqui também, e procuradora aposentada também, uma das coordenadoras aqui do livro Direito Municipal, Teoria e Prática. Muito obrigado pela participação aqui no FMPcast. Eu que agradeço e queria dar uma última palavra dizendo o seguinte: o direito municipal, ele está diretamente relacionado à democracia, né? Por quê isso, né? Porque o nosso outro momento constitucional foi a Constituição de 46, nós tínhamos a cadeira de Direito Municipal na URGS, né? Raimundo Fauro foi um dos precursores daqui, né? Fez a sua carreira fora, mas iniciou toda a formação aqui na URGS, né? Então, e por que é direto? E por que agora ele cresce tanto? Porque nós temos uma Constituição democrática, nós temos compromissos jurídicos com políticas públicas. Nos períodos autoritários, todos esses temas aqui que nós falamos eram temas que ficavam na discricionariedade do gestor. O prefeito podia ou não fazer regularização fundiária, podia ou não tratar a saúde. A saúde era toda centralizada num órgão nacional e nós não recebemos aqui vacina de meningite porque o índice de meningite no Brasil continental era mínimo, mas para nós é muito importante. Então, a gente precisa se dar conta de por que hoje o direito municipal tem esse, digamos assim, esse compromisso, esse apelo, essa responsabilidade, e eu saúdo muito a FMP. A FMP sempre entendeu, né, tem no concurso de promotor das carreiras, é uma das disciplinas que integra o núcleo dos direitos difusos ali, né, a disciplina direito municipal. Então, sempre compreendeu esse papel, é um espaço privilegiado desse debate. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um espaço assim, mas ainda é recente, né? Nós estamos falando de 30 anos de construção, de poucos anos, ainda é recente, e ainda mais com toda essa complexidade que a gente vive nos últimos tempos de catástrofe em catástrofe, né? Outros elementos agregam, mas há um espaço muito grande aí de vida, de crescimento, né, de concretização dessas questões todas. E o estudo das bases, né, por que a Daniela, o Rafael, mais jovens, chegam e conseguem trabalhar com isso mesmo não tendo estudado? Por que tu está estabelecendo um diálogo conosco no 7º semestre, colocando pontos e tal? Porque a gente tem uma base de formação teórica que compreende qual é o espaço desse direito, que é relacionado à concretização das políticas públicas, ao exercício da democracia e das liberdades democráticas que isso representa, né? Então, eu queria deixar novamente, né, aquela forma de instigar a discutir mais, conhecer mais, entender as bases a partir dessa compreensão de uma teoria que tem o cidadão no centro,
Né? Por que tudo isso existe? Às vezes parece abstrato, né? Mas não é abstrato, porque se a gente fala que a Defensoria Pública pode ajuizar ação, se o MP pode ajuizar, o MP até então era só criminal. Por quê? Porque o cidadão está no centro. Então, a gente tem a estrutura de justiça que trabalha nesses conteúdos. E a gente representa essa estrutura de justiça no âmbito da administração pública, e fazendo incidir, precisa ser reforçada e consolidada, inclusive nos municípios menores. Eu até discuto, assim, tem municípios de 1.000 habitantes e tal, coitado do procurador saber tudo, mas tem formas, tem a escola, tem a FAMURS, tem formas de dialogar com essas questões todas, mas as especialidades, elas são importantes, necessárias para reforçar esse conceito que traz esse cidadão para o centro. Então, muito obrigada, e tomara que nós consigamos despertar aí nos jovens, né? Nossos futuros. Futuros colegas e pessoas que pensam esses temas aí dentro desse nosso universo de sociedade que precisa evoluir, inovar e perder a perspectiva só do indivíduo, mas pensar em modo coletivo. Muito obrigada. Agradeço a todos, muito obrigado. A você, compartilhe esse conteúdo, compartilhe o FMPcast, porque nós estamos aqui justamente isso, mostrando novas carreiras, mostrando o desenvolvimento das carreiras ao longo do tempo e disponibilizando materiais, como esse livro que traz aqui um compilado, material rico para quem quer seguir essa carreira de procurador municipal. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. Muito obrigado. Obrigada.